Esse é o momento que, para a vida, para a saúde da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, é muito importante que ele seja feito com o máximo de clareza, o máximo de transparência e, ao mesmo tempo, com um ideal elevado, um ideal muito elevado. Porque a liderança no Novo Testamento, ela é assim de uma importância enorme para a vida da igreja. Mas enorme mesmo. Se o irmão tiver o boletim, está com o boletim? Eu peço que dê uma olhadinha, por favor, na página de rosto do nosso boletim de hoje. Esse texto eu extraí de uma obra de um professor nosso, reverendo Hermestem Maia Pereira da Costa. E o reverendo Hermestem, ao falar sobre os oficialatos, sobre presbítero e diácono, ele faz uma leitura muito humana do que é a disposição para ser líder na igreja. Então, os irmãos que já são membros mais antigos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, sabem que cada vez que nós passamos por um processo eleitoral, a nossa base bíblica é a carta de Paulo a Tito e a carta de Paulo a Timóteo. Nessas duas cartas, Paulo orienta como devem ser, o que devem fazer o presbítero e o diácono. E quando Paulo escreve isso tanto a Tito quanto a Timóteo, ele não está simplesmente inventando uma forma. Ele está reverberando, é um eco, é uma continuidade, é uma aplicação do que os apóstolos fizeram quando deram início à igreja cristã. Em Atos capítulo 6, se você tiver a palavra contigo, abra por favor. Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, começa o processo de liderança na igreja cristã. E começa assim, em Atos capítulo 6. Os irmãos perceberão duas ênfases muito fortes que nós procuramos preservar. Nós procuramos preservar na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro isso. Nem sempre a gente consegue, mas é um ideal nosso. Nós perseguimos esse ideal o tempo inteiro. Está escrito em Atos capítulo 6. São as ênfases para presbítero e para diácono. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu vou, a partir de Atos 6, ler alguns textos do Novo Testamento acerca da liderança cristã e da sua tarefa. Mas originariamente, aqui em Atos 6, nós já temos a ênfase de cada um. A ênfase do presbítero e a ênfase do diácono. Então, pensemos que nós estivéssemos lá, neste momento. Qual era o problema? O problema é que as viúvas estavam sendo esquecidas no cuidado. O problema é que o evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam sendo convertidas a Deus pelo poder do Espírito Santo, a igreja avançava, mais e mais pessoas estavam sendo salvas. Nós vemos em Atos 2:47,
e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja nasce assim com um objetivo muito claro: ser uma porta de salvação, ser um caminho de salvação, ser um local para que pessoas salvas pelo Espírito de Deus, que convenceu seus corações a entregarem suas vidas a Ele, a serem homens e mulheres que suas vidas agora são do Senhor. A igreja nasceu assim. E isso era um sucesso. A igreja crescia, se multiplicava, avançava absurdamente, com oposição, com perseguição. A cada dia alguém era salvo, a cada dia alguém largava seus caminhos, a cada dia alguém amava mais as coisas do Senhor, a cada dia alguém se voltava contra as forças seculares, os sucessos da vida, as riquezas, os poderes, se voltava, não queria mais aquilo, não achava que aquilo era mais o significado das suas vidas. Já não havia mais prazer nas vitórias sobre as pessoas. E ao se converterem, ou ao serem convertidas, porque ninguém se converte, um morto não passa a viver, se o Espírito de Deus não o tornar vivo de novo. Então, enquanto elas eram convertidas pelo poder do Espírito Santo, alguém trouxe um problema. Temos um problema. No meio deste sucesso absoluto que é a igreja cristã, os salvos na fé, os entregues agora ao novo comando, aqueles que agora têm razão para viver, os que descobriram a eternidade, temos um problema. Qual era o problema? O problema é que enquanto a igreja avançava, em oração e em pregação da palavra, a oração era a instrução que o Senhor Jesus Cristo havia deixado a eles. A pregação da palavra, eles estavam pregando que Jesus Cristo havia vindo, havia sido morto, mas havia ressuscitado, estava à destra de Deus, julgando todas as situações, havia deixado o Espírito Santo de Deus para convencer as pessoas, agora nós temos um Salvador, e que ele voltaria um dia. Então os apóstolos estavam, assim, eles só tinham isso para fazer. Isso era o tudo deles. Eles haviam largado tudo. Pedro já não era mais pescador, Mateus já não era mais coletor de impostos, todos estavam envolvidos com essa obra que eles acreditavam ser o principal. Era para isso que eles haviam sido chamados. Então o evangelho prosperava e tudo andava bem. Mas alguém levantou um problema. Temos um problema. Qual é o problema? O problema é que pessoas desfavorecidas estão sofrendo entre nós. Será que se Jesus estivesse entre nós, elas sofreriam assim? Elas ficariam sem cuidado? Elas ficariam sem compaixão? Será que se Jesus estivesse conosco, vendo o evangelho prosperar, será que ao perceber alguém do lado, numa crise, ao perceber alguém do lado com fome, ao perceber alguém do lado doente, será que Jesus deixaria essas pessoas à margem e diria: nossa igreja é uma comunidade de gente sã, deixem essas pessoas que fiquem e nós andaremos para levar a pregação às outras cidades? Será que o Senhor Jesus se conformaria com isso? Bom, o Espírito Santo lhes mostrou que não. Então temos sim um problema. Qual é o problema? O problema é cuidar dos mais fracos de acordo com o que Jesus ensinou. O que é que Jesus ensinou? Jesus ensinou que se você tivesse 2 capas e alguém tivesse estivesse com frio sem nenhuma, você deveria repartir. O princípio do compartilhar é um princípio genuíno do cristianismo. O princípio de dividir, de dar do que eu tenho para aquele que tem menos do que precisa, é um princípio do cristianismo. Então, temos sim um problema. Temos um sucesso em uma área, o da expansão, o da pregação, mas temos até aqui um fracasso em outra área, o da assistência. Nós pregamos e as pessoas entendem e são convertidas, mas não cuidamos daqueles que estão precisando. Ora, a quem nós vamos confiar a viúva? A quem nós vamos confiar o órfão?
A quem nós vamos confiar o abandonado? A quem nós vamos confiar o que está aflito? A quem nós vamos confiar o que não tem ninguém mais, senão Deus, o que pensa como nós? A quem nós vamos confiar a esse que nós evangelizamos, mas que depois perdeu o marido, por exemplo? A essa mulher que quando foi convertida ao evangelho, tudo estava bem na sua casa, mas seu marido faleceu. Nós vamos deixá-los? Jesus aceitaria essa decisão? Então a resposta foi, certamente que não. Nós precisamos ter um novo oficialato, uma nova forma de trabalhar, uma nova designação de pessoas. Então o texto de Atos 6 nos mostra exatamente isso. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, eles dizem entre eles. Ou seja, nós temos de continuar. E nós temos de prosperar nisso e aumentar ainda mais. E nós precisamos que os que lidam com a palavra sejam aptos para ensinar, para pregar, para testemunhar, para falar da salvação, para falar do reino. Nós precisamos que essas pessoas continuem a fazer isso. Pois bem, essa é a ênfase do presbítero hoje. Por isso que um conselho como o da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ele precisa ser um conselho de homens que sejam aptos à instrução na palavra. Eles precisam ler as Escrituras. Eles precisam ser homens que fazem devocional nas suas casas. Eles precisam ser homens que ensinem a palavra de Deus aos seus filhos. Porque isso traz legitimidade. Orar e ler a palavra, orar e pregar a palavra, é a ênfase do oficial chamado também de bispo, presbítero, pastor. É uma ênfase muito forte. Notem bem. Os apóstolos disseram, nós não podemos largar isso, porque isso é o alvo do nosso chamado. Então, irmãos, estas pessoas que nós votamos nessa manhã, estas pessoas, elas precisarão fazer isso. Deverão ser homens que oram ao Senhor primeiro e que leiam as Escrituras e preguem as Escrituras. Nós precisamos que um conselho, é necessário para a igreja atual, que um conselho seja de homens que tenham tempo para o trabalho, que tenham fé para compartilhar, que tenham amor para compartilhar, que tenham esperança para compartilhar. Nós precisamos que os oficiais sejam homens de Deus, que tomem suas decisões pensando o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Isso é a ênfase do presbiterato. A ênfase do presbiterato não é administração eclesiástica. A ênfase do presbiterato não é saber se nós temos que trocar a cor da igreja. A ênfase do presbiterato não é apenas servir a ceia nos domingos. A ênfase do presbiterato não é apenas saber e administrar as finanças da igreja. A ênfase do presbiterato são pessoas. É gente. São irmãos. São aqueles que os presbíteros querem alcançar. Por isso, um conselho tem grande importância numa igreja confessional. Porque o pastor nunca pastoreia sozinho. Nós fazemos parte do sistema presbiteriano. Então, o pastor pastoreia a igreja a 12 braças, como no nosso caso agora, com 12 novos presbíteros querendo Deus. E com 30 e tantos outros diáconos, que eu já vou falar a importância da junta diaconal. Mas, primeiramente, acerca do conselho, a importância que sejam homens espirituais. Homens que não busquem valor próprio, homens que não façam do seu cargo a plataforma de soberba, homens que não façam do seu cargo um martelo para bater, homens que façam do seu cargo uma extensão da sua fé, uma extensão do seu amor, uma extensão da sua esperança. Isso é um conselho. Não para defender partidos, não para defender gostos e nem para defender ideias particulares, mas para defender em oração o que Deus quer para esta igreja. Para onde Deus quer levar essa igreja? O que Deus está fazendo com essa igreja? Como eu posso contribuir para que essa igreja vá ao encontro da vontade de Deus? Então, quando os irmãos elegem oficiais, os irmãos contribuem para o progresso ou não da sua igreja.
Por isso, nós fazemos nossas eleições de maneira muito pensada e de maneira antecipada, nós orientamos. Então, há 3 meses, nós estamos conversando sobre isso. Ora nos nossos boletins, ora nas nossas devocionais, ora lendo Tito, ora lendo Timóteo. Há 3 meses, o conselho vem pensando, ouvindo a igreja, ouvindo pessoas, para chegar a este dia, para que os oficiais estejam diante dos irmãos, sejam estes ou sejam outros, para que eles estejam prontos para dar início ao trabalho que eles têm. Então, quando nós hoje, nessa manhã, participamos da eleição de presbíteros, nós não o fizemos com constrangimento, o conselho não obriga e não diz vote neste e não vote naquele, jamais. O conselho sugere, depois de ouvir as indicações, aqueles que têm mais indicações, avaliando inclusive as indicações, porque nós somos uma igreja muito transparente, nós conhecemos os nossos nomes. O conselho conhece o nome de cada um. Então, eles vêm para este dia. Esse é um dia importante para nós, porque nessa manhã nós estamos também escolhendo homens que não abandonam a palavra. Homens que oram e homens que leem a palavra. Os melhores líderes presbiterianos não são outros que não aqueles que cuidam de pessoas, que atendem pessoas. Deixa eu lhes falar da junta diaconal. A junta diaconal, está escrito aqui, nasceu, ou os diáconos nasceram, ou essa designação, esse oficialato nasceu por conta da dificuldade na administração. Precisava de gente para administrar. Quando fala assim, servir as mesas, parece uma coisa tão simples, mas não é. Quem arrecadaria o dinheiro para a comida? Quem procuraria o que as viúvas mais precisavam? Quem descobriria? Quem iria à casa das viúvas e dos órfãos? Quem cuidaria dessas pessoas? Não como quem faz uma lista e vai lá e faz um checklist. Não. Se fosse assim, não seria necessário o que foi pedido no versículo 3. Olha só. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, olha só, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para servir as mesas? Mas precisa ter tudo isso para servir uma mesa? Pois na igreja cristã, sim. Porque o servir a mesa na igreja cristã não é só colocar a toalha. O servir à mesa é porque quando essa mesa estiver posta, alguém vai chegar para matar a fome. O alvo não é a mesa, o alvo é a pessoa que está com fome. Então, a junta diaconal, ela trabalha na igreja não exatamente com o foco de servir a mesa. Servir a mesa, eu fiz o meu trabalho. Não. A junta diaconal trabalha pensando, agora que eu coloquei a mesa, quem são as pessoas que precisam comer? Quem são as pessoas que estão em necessidade agora? Então o olho do diácono sai do banquete da mesa e vai para a necessidade. E é dessa forma que a junta diaconal trabalha numa igreja presbiteriana. Trabalha sempre pesquisando os que estão em necessidades, trazendo essas informações ao conselho. Essas necessidades podem ser físicas, mas podem não ser físicas. Pode ser necessidade de cuidado pastoral, pode ser necessidade de cuidado emocional, pode ser necessidade de ouvir a pregação do Evangelho. Haja vista Estevão, que logo a seguir vai morrer como o primeiro diácono pregador. Servir as mesas. Por quê? Porque homens como Estevão entenderam que era necessário pregar o Evangelho, entregar pão às casas, servir as casas de pão. De qual pão? O pão da vida. Não só pão, mas o pão. Aquele que disse, eu sou o pão. Quem vem a mim não terá mais fome. Irmãos, a importância dos oficiais numa igreja confessional é muito grande. Porque eles não são homens eleitos para funções administrativas apenas. Eles são eleitos para cuidar do povo de Deus. Então, eu teço uma
uma breve crítica a um risco atual em relação a conselhos e juntas diaconais. E essa crítica se dá no risco de desvio de finalidade. É possível que muitos conselhos estejam se reunindo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, não para tratar da oração e do ministério da palavra. É possível que muitos conselhos estejam mensalmente se reunindo para fazer não o seu trabalho de estudar, pensar, olhar para as pessoas, ir atrás das pessoas, ensinar as pessoas, evangelizar as pessoas, mas estejam se reunindo para cuidar de administração eclesiástica. E então, isso é um desvio de finalidade, porque a administração eclesiástica, o cuidado das coisas, dos fatos, das situações, no que diz respeito à administração das estruturas, precisa ser confiado aos diáconos. Os diáconos têm liberdade para trabalhar, para implementar projetos, para trazer ao conselho, mas o conselho, o alvo do conselho, é a oração e o ministério da palavra. Quando nós conseguimos manter a finalidade do conselho, nós ficamos bem dentro do que foi a instituição do oficialato. E quando nós não conseguimos, fatalmente, colhemos resultados ruins. Então, uma ênfase. A ênfase que o conselho seja de homens que oram, que leem a palavra e que pregam essa palavra, e que ensinam essa palavra aos outros. E que a junta diaconal faça o trabalho de cuidar das vidas enquanto assistência. Quando é que se configura o desvio de finalidade em ambos os oficialatos? Quando o conselho da igreja se reúne não para pensar nas pessoas, não para orar pelas pessoas, não para levar o evangelho às pessoas, e começa a fazer o serviço de diácono. Desviou-se a finalidade do conselho. Quando é que a junta diaconal também tem o seu desvio de finalidade? Quando o foco não são as pessoas no sentido de cuidado, e são só situações. Quando a ênfase das reuniões são para ver se a lâmpada queimou, são para ver se a escala do estacionamento está funcionando, são para ver se nós temos de trocar as lâmpadas por cores amarelas ou cores brancas apenas. E então, coisas assim podem ser contratadas. Coisas assim são coisas de zeladoria. Coisas assim são coisas de profissionais que possam fazer o trabalho. Por isso, o risco do desvio de finalidade, tanto no conselho quanto na junta diaconal. Quando ambos os oficialatos se reduzem, o conselho passa a fazer serviço da junta diaconal e a junta diaconal passa a fazer o serviço da zeladoria. Para a zeladoria, a igreja contrata alguém para fazer os trabalhos. A junta diaconal administra os recursos da igreja, avalia o investimento em assistência, mas tendo em mente sempre a pessoa. E o conselho reúne-se mensalmente, ou mais quando quiser, para avaliar, para nos avaliar o quanto nós temos conseguido pregar a palavra, participar dos eventos, participar dos movimentos, o quanto nós conseguimos assistir nossas sociedades internas, o quanto nós conseguimos participar dos nossos departamentos de ação social, de famílias, de missões, de pequenos grupos. Eu quero com isso, tecer uma crítica a um possível desvio de finalidade de conselhos e juntas diaconais na Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto propor um resgate à finalidade dos oficialatos. Nós procuramos conversar isso com o nosso conselho, com a nossa junta diaconal. Mensalmente nós nos reunimos, presbíteros e junta diaconal, e falamos de fé, falamos de testemunho, e falamos de famílias, e falamos da importância do oficialato para a obra de Deus. Uma vez por mês, nós nos reunimos nessa sala ampla, tomamos café e temos uma devocional em conjunto, para resgatar mensalmente, pela palavra de Deus, nossas funções. Para que não percamos esse ideal, o ideal de Atos 6. Então, para isso que os irmãos estão elegendo oficiais nessa manhã.
Os presbíteros, os irmãos terão a oportunidade de vê-los voltados à palavra, sendo homens de oração, pastoreando junto essa igreja. Os diáconos, os irmãos terão o privilégio de verem que participarão da administração da nossa igreja. Da administração no que diz respeito às coisas, às situações da nossa igreja. Sempre visando, tanto presbíteros quanto diáconos, a pessoa que está por trás. Quando se fala em pregação da palavra, mas não é a pregação em si, é a pessoa que a gente quer alcançar. Quando se fala de administração da estrutura da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, não é da estrutura em si, mas é da pessoa que a gente quer alcançar, que está por trás da estrutura. Então, estes dois oficialatos, eles são oficialatos de Deus. Deus estabeleceu na igreja para que estes homens servissem as pessoas, andassem com as pessoas. E eu quero passar aos irmãos uma ideia, então, da liderança cristã no Novo Testamento, enquanto a partir da etimologia, a partir da exegese da palavra, a partir do que a palavra quer dizer, e trazer aos irmãos uma reflexão sobre isso. São oito ênfases, são 8 palavras que eu escolhi para que nós juntos pensemos o que é ser um líder na igreja do Novo Testamento e o que se espera de um líder na igreja atual. E a primeira palavra é hegelmai, é liderança, é liderar. O que é ser um líder na Igreja Presbiteriana do Brasil? O termo liderar é usado em Lucas, capítulo 22, versículo 26. O que dirige, ou o que serve, o que lidera, seja como quem serve. Então, a primeira ideia de liderança na Igreja Presbiteriana no Brasil é que ele serve a pessoas que ele considera maiores do que ele. O líder na Igreja Presbiteriana do Brasil não olha de cima para baixo. Quando ele olha de cima para baixo, convém que na próxima eleição ele não seja eleito. Porque líderes cristãos que olham de cima para baixo é demais 5 anos de oficialato. Porque certamente fará muito mal à igreja. Líderes que dizem, agora eu sou oficial da igreja, já começam mal. Porque agora eu sou oficial da igreja, vírgula, que posso fazer por você. Essa é a ideia. Agora eu sou oficial da igreja, agora eu trabalho para você. Agora eu sou oficial da igreja. Está te fazendo falta alguma coisa? Agora eu sou oficial da igreja, posso orar por você? Agora eu sou oficial da igreja. Agora, se eu falava palavrão, não posso mais falar, porque alguém vai ver. Se eu pensava de maneira rude, tratava pessoas com desprezo, com desdém, não posso mais. Porque o que lidera, o faça como quem serve. Não como quem comanda, não, como quem serve. A liderança é uma função que nós adquirimos para cuidar de pessoas que nos escolheram, que nos elegeram. Veja, os líderes cristãos exercem uma liderança servil. Servil não em um sentido depreciativo, mas para enfatizar que os líderes não devem construir um nome para si mesmos e nem evitar a mais servil das tarefas, mas servir seu povo, servir o povo de Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 23, o mesmo verbo é usado. A liderança envolve falar a palavra de Deus, viver uma vida exemplar e supervisionar a igreja local. A última tarefa envolve, pelo menos, o monitoramento da resposta da igreja à palavra pregada, bem como o seu cuidado. Trocando isso em miúdos, a boa liderança, aquela que está firmada na sua igreja, aquela que foi eleita, aquela que é considerado como um servo ordenado da igreja, até avaliar como a pregação está sendo recebida, é importante. Por isso é pedido lá na Constituição que os oficiais sejam assíduos à igreja. Os oficiais não podem fazer escala de ir ao culto, ir à escola bíblica dominical.
Às vezes a igreja precisa fazer. A igreja como um todo, escolhe, a igreja como um todo, escolhe, eu vou pela manhã. A outra parte diz, eu vou à noite. Nós ainda vivemos um tempo que boa parte da nossa igreja vem pela manhã e pela noite. Mas eu que estou sempre de manhã e de noite, eu vejo que muitos vêm pela manhã. À noite é um outro público, são outras pessoas. São pessoas que normalmente não podem vir pela manhã. A igreja tem o direito de fazer isso. Chega um dia que por uma questão de espaço, chega um dia, os irmãos lembram, houve um tempo que nós tínhamos uma parede no meio do templo. Agora não tem mais a parede. Por quê? Porque mais pessoas foram se achegando. E então, de manhã, nós estamos sempre com a nossa lotação máxima. Mas à noite não, porque certamente muitos que vêm pela manhã não podem vir à noite. Nós implicamos, nós dizemos, você tem que vir pela manhã e você tem que vir à noite? Não. É bom estarmos juntos, é muito bom ficarmos o maior tempo possível juntos? Sim, é bom, mas não é uma obrigação. Nós dedicamos um tempo ao Senhor como membros da igreja, priorizamos o domingo para fazer isso? Sim, mas cada um administra esse tempo do domingo. Mas aos oficiais não é dado esse direito. Os oficiais precisam ser assíduos, porque eles precisam acompanhar, inclusive, coisas adversas que possam acontecer. Eles precisam estar atentos. Imagine os presbíteros, quando nós distribuímos a ceia aqui 2 vezes por mês. Nós somos 9 presbíteros, nós agora seremos 12. Aos presbíteros eleitos pela igreja, a prioridade tem que ser a igreja, salvo raras exceções. E há exceções. Nós temos exceções, por exemplo, no nosso conselho. Presbítero Solano Portela, os irmãos conhecem. Presbítero Antônio Junqueiro, os irmãos conhecem. Eles são presbíteros, presbítero Ismael, os irmãos conhecem. Mas eles têm atividades, eles têm funções também fora da nossa igreja. Presbítero Solano, neste momento inclusive, nessa semana esteve numa reunião da CRIE, que é uma instituição de relação intereclesiástica mundial. Esteve nos Estados Unidos. E ele viaja muito. Então, há exceções, mas sempre como exceções. A regra é que os presbíteros e os diáconos sejam assíduos à igreja. É necessário. Quando os presbíteros e diáconos não são assíduos na igreja, eles dão o direito de a igreja querer que eles continuem ou não. Quando é que isso acontece? Agora, no momento da eleição. Então, a igreja responde, interage com a sua liderança. E ela interage, biblicamente, avaliando se essas pessoas têm vida exemplar, se essas pessoas supervisionam a igreja, se elas monitoram os andamentos da igreja. E no voto, as pessoas votam, então, para que elas permaneçam ou para que elas sejam eleitas ou não. Então, a ideia de liderança na Igreja Presbiteriana do Brasil é essa. É serviço, é serviçalidade, é tempo dedicado, é estar disposto a... Os nossos presbíteros e os nossos diáconos, eles estão sempre com a igreja. Eles têm escalas próprias para serviços específicos, mas um diácono é sempre diácono e um presbítero é sempre presbítero. É assim que nós trabalhamos, presbiterato e diaconia. Essa é a ideia do termo regiomai, é a serviçalidade. Eu estou disposto a fazer. O outro termo é o termo administrar, proistemi. Proistemi está em 1 Timóteo 3, 4 e 5, também em 1 Timóteo 5, 17, em Atos 20, 28, e esse termo descreve a ação de trabalho mesmo. Proistemi é responsabilidade com a obra, com a missão de dirigir, de presidir. O termo pileumai, que tem a ideia do trabalho, do serviço, também traduz a tarefa de cuidar, gerenciar uma determinada situação. Esse gerenciamento da situação é usado justamente em conjunto com o termo proistemi, na passagem que Paulo fala a Timóteo, para que ele não despreze sua liderança, sua vida, seu trabalho, para que não deixe que nada apague essa liderança.
A boa liderança pressupõe que ele tenha certas habilidades administrativas, saber onde começar, saber onde terminar, como se conduzir, que passos dar, qual a melhor solução para este conflito, que ações devem ser dadas para se alcançar este ou aquele objetivo. Essa ideia de administrar não é administrar recurso, não é administrar finança, é administrar, porque tem o ad e tem o ministrar. O ministrar, ministro, é serviço. Então, a gente administra situações. O que um diácono ou um presbítero precisam ter sempre em mente ao serem oficiais de uma igreja presbiteriana do Brasil? É que eles podem ser demandados a qualquer momento. Então, eles não podem ter fobia de pessoas. Então, eles não podem ter reservas para quando as pessoas vêm e dizem: presbítero, o que o senhor me diz acerca disso? Diácono, o que o senhor me diz acerca disso? Eles não podem falar: isso não é comigo, isso eu não sei. Isso procure o pastor, ou procure o outro presbítero mais experiente. Eles têm que estar dispostos a ajudar, a administrar a fragilidade das pessoas. Essa que é a ideia de proestemi, é estar à disposição para servir. É estar para o serviço. Precisa de voluntário? É o oficial que levanta a mão primeiro. Precisa de ajuda para fazer alguma coisa? É o oficial que levanta a mão primeiro. Precisa de alguém para fazer algo que não estava pensado? O oficial levanta a mão primeiro. Essa é uma ideia de alguém que está disposto a. A outra palavra que está também muito atrelada ao termo administrar, a proestemi, é epimeleumai, ou epimeleumai, que é uma ideia de atenção. É uma ideia de gerenciar uma situação. É uma ideia de gerenciar o contexto. Deixa eu ver se eu consigo falar bem claramente o que é o epimeleumai. É alguém com a disposição para ler as entrelinhas. É alguém com disposição. A pessoa chega, hipoteticamente, a pessoa chega muito nervosa. E ela chega alterada emocionalmente. E ela chega com vontade de fazer uma loucura. Pois bem, a ideia do gerenciamento de situação é tentar entender na entrelinha, naquilo que não está claro, o que é que trouxe essa pessoa a essa situação. Então, um diácono, um presbítero, um pastor, eles são uma espécie de scanner, que escaneia a vida da pessoa para tentar entender. Ele não pode só dar uma palavra sem pensar no seu contexto. Porque você não cuida de pessoas sem entender o seu contexto. Então, olha como são exigências públicas de um oficialato. Alguém insensível ao estado do outro nunca será um bom oficial. Alguém que não se importa com o estado de necessidade do outro nunca será um bom oficial. Alguém que não tem tempo para cuidar do outro nunca será um bom oficial. Ele pode ser oficial 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, 5 mandatos. A igreja pode elegê-lo quantas vezes for. Mas se ele não tiver esse epimeleumai nele, esse scanner ligado, essa antena, esse sentido funcionando, ele nunca atenderá, porque ele não cuidará. Ele não cuidará de quem ele foi eleito para cuidar. Essa é a ideia. Por isso que a sensibilidade oficial é fundamental para atender melhor a vida das pessoas. Aí vem um outro conceito, que é o conceito da ordem, que é o conceito de buscar o que é certo. Eu coloquei como disciplina. A ideia da disciplina, eu sei que a letra é muito pequena, só com lupa, desculpe não distribuir as lupas. Mas eu leio para vocês. Tito 3:10, Tito 1:11 e 13, 1 Timóteo 1:3, 4 e 20, Timóteo 4:4 e principalmente Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, 1 a 5, mostra que nós como líderes, primeiramente nós os líderes, nós precisamos levar muito a sério a pregação da palavra de Deus como marca da igreja verdadeira.
Então, quando os nossos indicados a presbíteros e indicados a diáconos foram ouvidos no conselho, nas reuniões que precederam esta eleição, foi conversado com eles. Olha, vocês sabem como nossa igreja é? Vocês sabem que nossa igreja é uma igreja protestante, que a nossa teologia é reformada? Vocês sabem que a nossa igreja é comprometida com a soberania de Deus e ao mesmo tempo com a responsabilidade do homem? Vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja fundamentada nas Escrituras, nos catecismos, nos símbolos de fé? Ok, porque de hoje em diante vocês vão defender isso. Se nós somos oficiais presbiterianos, então nós não somos metodistas, então nós não somos luteranos, então nós não somos congregacionais, então nós não somos batistas, nós somos presbiterianos. E essa maneira de viver a igreja como igreja presbiteriana é requerida dos seus oficiais. Imagine você, um oficial presbiteriano, mas ele é contrário à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou ele é contrário à Confissão de Fé de Westminster. Ou ele nem sabe o que é Confissão de Fé de Westminster. Ou ele é contrário às instruções do Catecismo Maior de Westminster. Ou às instruções do Catecismo Menor de Westminster. Já pensou? Bom, ou ele é contrário às instruções daquilo que a Palavra de Deus fala. Bom, certamente ele será um oficial que trará problemas para si mesmo, primeiramente, e depois para a igreja a qual ele professa servir. Então, essa percepção que a palavra de Deus precisa ser obedecida faz com que os presbíteros precisem aplicar a disciplina, atender a ordem, atender aquilo que é certo. Não insistir na obediência e prática daquilo que é pregado. Poderemos, se isso não acontecer, poderemos ser acusados de não crer naquilo que pregamos. É indiscutível a necessidade da disciplina eclesiástica, mas é preciso que se diga que este poder de aplicar a disciplina não é uma prerrogativa de um homem ou de qualquer homem, mas dos oficiais da igreja, conforme a instrução de Paulo a Tito. A Confissão de Fé de Westminster corrobora com esse ponto quando diz, olha o que a Confissão de Fé diz: a estes oficiais são entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. É porque as disciplinas eclesiásticas são administradas pelo conselho da igreja. E o conselho administra isso não por vontade de um presbítero ou vontade do pastor, mas eles administram segundo os nossos códigos, segundo os nossos símbolos. E é um trabalho árduo, e você pode acreditar, muito difícil, que exige muito de nós, mas é um trabalho de uma dignidade para a saúde espiritual da igreja. Por isso, todo novo membro, quando ele faz a profissão de fé, eu faço essa pergunta aqui: você aceita o sistema presbiteriano? Você sabe que você será acompanhado e que, se em alguma falta incorrer, alguém o conduzirá, o repreenderá, o corrigirá? E se a pessoa não aceitar isso, ela não pode ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós aceitamos que as pessoas não aceitem isso, mas ela não pode ser membro daí. E nós fazemos isso nas conversas com os catecúmenos antes, para eles entenderem. Porque uma vez sendo membro da igreja, então agora aquele conselho passa a administrar as situações da nossa vida. Então esse aspecto é fundamental para a liderança. Uma outra ideia, a quinta ideia de 8, é a palavra copial. A palavra copial é trabalho mesmo. Labutar com afinco é a ideia de copial. Copial é, olha, eu frequento essa igreja, eu sou membro dessa igreja, hora ou outra eu trabalho, eu assisto a alguém dessa igreja, só que agora que eu sou oficial, agora eu vou trabalhar mais do que eu trabalhava antes. Essa que é a ideia.
Agora eu vou labutar. A ideia é que o cansaço não me tira mais do trabalho. Eu trabalho mesmo cansado. Essa é a ideia de labutar com afinco. É trabalhar mesmo que estejamos cansados. Então esse termo é usado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E trata-se de uma liderança sacrificial. Em Colossenses 1, 24, Paulo diz que ele padece ou sofre pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Meus irmãos, essa é a função dos oficiais. Padecer pela igreja. Sofrer a igreja. Sofrer ao perceber as dificuldades que a igreja tem em viver a fé quando isso acontece. Sofrer quando em algum momento a igreja abandona a palavra e vai fazer aquilo que o povo de Deus fazia quando o profeta Ageu pregou, como nós falamos no começo. Ir atrás das pessoas quando as pessoas estão irremediavelmente separadas dentro das casas. Sofrer a angústia de ver um divórcio iminente. Sofrer a angústia de ver um filho largar a sua casa. Sofrer a angústia de ver um pai não conseguir presidir o seu lar como sacerdote do lar. Isso é padecer. Esse é o copial, esse é o sofrimento, esse é o desgaste. Se desgastar por outros quando muitas vezes ele mesmo está sofrendo causas, situações impensadas. Ainda, no capítulo 1, versículo 29, ele diz que trabalha, é Paulo, combatendo segundo a eficácia de Deus. Então ele trabalha não pelo resultado. O trabalho não é, vou voltar ao exemplo, um divórcio eminente, um homem ou uma mulher querendo se separar lá na casa. Quando o presbítero vai para trabalhar nessa casa, o seu foco principal não é necessariamente a reconciliação deles. O foco principal é servir ao que Deus quer que seja dito naquele lugar. Ele vai para trabalhar no ambiente mais adverso, o divórcio, mas ele vai para ser um cultuador lá. Ele vai para ser uma luz lá. Ele vai para que aquelas pessoas não só se reconciliem, mas voltem à adoração ao Senhor. Essa que é a ideia do copial. Copial, o trabalho copial, é mais do que, ok, deu resultado, eles voltaram, eles estão unidos. Muito bem, o pastor fez seu trabalho. Muito bem, o presbítero fez seu trabalho. Muito bem, o diácono fez seu trabalho. Eles podem muito bem simplesmente voltar a ser casados, mas nunca lerem a Bíblia juntos. Nunca ensinarem a Bíblia aos filhos. Esse não é um trabalho bem feito. O trabalho bem feito, o trabalho com afinco, é mais do que eles voltarem, do que eles se reconciliarem, é estabelecer-se naquela casa aquilo que foi perdido. Porque provavelmente naquele estágio dessa família, o melhor já se perdeu. A adoração, a vida com o Senhor. Então o trabalho com afinco não é resgatar uma família ao seu estado normal. É mais do que isso. É levar aquela família a viver com Deus, a ser aquele lar, um lar de Deus. Pois essa é a ideia do trabalho, segundo a eficácia de Deus. Porque não somos nós que produzimos esse resultado. É Deus, desde que nós o façamos com zelo. Por isso ele se esforça. Finalmente, em 2.1 de Colossenses 2.1, vemos que é através de lutas e grandes combates que ele procura o fortalecimento dos corações dos colossenses. O trabalho do pastor não é trabalho fácil. Não é fácil promover mudanças na vida das pessoas. Custa sangue, muitas vezes, suor, lágrimas. Pastor não bate cartão, não assina livro ponto. Ser pastor não é trabalho de 40 horas por semana ou 48 horas. Não faz o serviço, vai para casa, deixa de ser pastor. Não há tempo suficiente para fazer todo o necessário para pastorear as pessoas. Por isso, ser pastor, ser presbítero, ser diácono, é ser oficial o tempo todo. É o que nós chamamos de período integral, tempo integral. Os oficialatos na igreja são tempo integral, onde eles estiverem. É um trabalho que requer todo o nosso tempo, onde nós estivermos. Irmãos, isso tem alcançado uma
uma preeminência muito grande nos tempos atuais nas igrejas dinâmicas, igrejas que se consideram dinâmicas. São igrejas que se envolvem com o serviço, com a obra, em todo e qualquer momento. Vou dar um exemplo só para vocês, como exemplo. E eu sou criticado por isso em muitos meios. Eu sou professor de Teologia da Missão no nosso seminário, no JMC, e ministro alguns cursos por esse Brasil afora. Quando eu falo sobre oficialatos e sobre a importância do trabalho pastoral, presbiteral e diaconal, e quando eu digo que houve tempos em que o pastor poderia dizer, olha, segunda-feira é meu dia de folga, segunda-feira eu desligo o meu telefone, segunda-feira não me procurem, segunda-feira eu estou livre, segunda-feira eu vou dedicar, porque normalmente a segunda-feira é o dia de folga dos pastores. Nos dias atuais, isso está muito comprometido. E tem que ficar muito comprometido. Porque não há mais isso. Não tem mais como se fazer isso. Numa igreja dinâmica, a qualquer momento, o pastor precisa estar à disposição. Não só o pastor, o presbítero e o diácono. É claro que se preserva em relação ao presbiterato e à junta diaconal, porque eles são servos da igreja e normalmente eles têm seus trabalhos, suas funções. Então, os pastores que trabalham em tempo integral e aqueles que trabalham em tempo integral, eles são pastores sempre. Por isso, em Santo Amaro, isso já é hábito, a segunda-feira não é dia de folga do pastor, nem dos pastores. Nossos WhatsApps, nossos telefones, estão funcionando o dia inteiro. Pode ser que ele não esteja no gabinete dando plantão das suas 4 horas, 5, 6 ou 8 horas. Mas você pode ter certeza, se você precisar de qualquer serviço de qualquer um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e for na segunda, você faz contato e ele te ouvirá. Ele não dirá assim, desculpe, hoje é segunda, filho. Você me procure amanhã. Se eu souber que um dos nossos pastores faça isso, porque nossa igreja é igreja de gente, é igreja de pessoas. E da mesma forma os seus oficialatos. Por quê? Porque os tempos são outros, os tempos são estes, os tempos são o de atender e cuidar, e para isso tem que labutar muito. Então é uma forma de se pensar o serviço na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu digo que sou criticado, obviamente, porque em muitos lugares se diz, não. O pastor trabalha às 8 horas, trabalhou às 8 horas, ele pode ir para casa, pode fazer o que ele quiser. E eu não tenho esse pensamento. Eu acho que o termo copial não me dá esse pensamento. É claro que o pastor precisa ter sua privacidade, é claro que ele precisa ter seus momentos de descanso, claro. E ele o tem. Mas muitas vezes ele também descansa em tempos que está dentro do trabalho. Às vezes ele descansa durante a semana. Eu acho que um pastor precisa administrar, sim, a sua carga de trabalho, o seu tempo, para que não haja esgotamento. Mas eu acho que se há algum mal entre o pastorado da Igreja Presbiteriana no Brasil como um todo, não é pelo muito trabalho. Talvez seja pelo pouco trabalho. Eu sempre penso que os pastores têm alguma coisa a mais a dar para a glória de Deus. E a palavra copial. Então, quando se coloca muito limite para trabalhar, fique atento. Alguém que coloca muito limite para trabalhar, fique atento. A motivação pode ser outra. Porque é serviçalidade, é sustentação, é apoio. Se uma igreja não tiver acesso aos seus líderes, a quem ela procurará? A quem o órfão procurará? A quem a viúva procurará? A quem o acidentado procurará? A quem aquele que teve uma morte na família procurará? Olhando para isso, nós temos uma ideia profunda do que é o copial. E eu só finalizo dizendo que nós temos um ensino, uma herança na Igreja Presbiteriana do Brasil. Os melhores pastores que nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu imagino, eu como um dos pastores mais jovens, meia idade, mas ainda mais jovem, eu olho para os mais idosos e vejo a satisfação deles. Os melhores pastores presbiterianos que nós temos são os que trabalharam muito. Ainda que muitas vezes eles pagaram com a sua saúde. Ainda que muitas vezes a sua saúde gritou por socorro em algum momento. Ainda que eles experimentem cansaços. Mas fale com eles e você verá a satisfação. Não tem sensação melhor do que a do dever cumprido. Podem ter muitas sensações no mundo, mas
Eu não considero, não encontrei ainda uma sensação melhor do que a do dever cumprido. E aqueles que foram chamados devem fazê-lo com zelo. O sexto aspecto da liderança é agrupnel. E essa palavra, agrupnel, proteção, significa manter alguém acordado. É usado de forma a mostrar a responsabilidade dos líderes da igreja de cuidar e guardar a vida dos membros enquanto lideram. Olha só, pega a ideia. Função de um diácono, de um presbítero ou de um pastor. Quando perceber que alguém está cochilando, acordar. Não só na igreja, na fé, na vida. Quando perceber que alguém está dormindo, os olhos estão começando a fechar, acordar. Essa é a palavra agrupnel. A palavra proteção tem a ver com esteja de olhos abertos, porque você não sabe em que mundo você está. Esteja atento, esteja como atalaia, esteja com os olhos atentos, com os ouvidos ligados, porque você não sabe o que está diante de ti. As ameaças para o seu dia. Então, essa função proteção é de acordar aqueles que estão dormentes, que estão cochilando, para que eles fiquem acordados, fiquem vivos, fiquem prontos, fiquem em guarda, fiquem aptos. Irmãos, isso é muito sério. Imagine você, um conselho, imagine assim, objetivamente. Nós somos 6 pastores, envolvendo nossas congregações na ativa, mais o pastor jubilado. Nós somos 12 presbíteros de agora em diante, e nós seremos aproximadamente 32 diáconos. Você imagine essa turma de quase 50 pessoas com essa função. O tempo inteiro dando choquinho. O tempo inteiro dizendo, tudo bem? O tempo inteiro olhando no olho, chacoalhando o ombro, você está bem? Você está tudo certo com você? Está tudo certo com a sua fé? Irmãos, o resultado disso é magnífico. O resultado disso é olhos abertos, ouvidos abertos, é gente atenta, e é nossa função. Isso é muito importante. Eu vou voltar muitas vezes ainda ao longo desse ano acerca dessa palavra. Isso é a proteção, isso é a agrupnel que os líderes precisam exercitar. Porque ao fazer isso eles vão perceber, olha, a irmãzinha X faz 2 meses que eu não a vejo, está dormindo. Olha, aquele jovenzinho, nesse momento, andava tudo bem com ele, mas de repente ele começou com um palavreado muito diferente. Opa, parece que começou a dormir. Olha, aquela pessoa que a gente acompanhava e via sempre envolvida nos projetos de evangelismo, nos projetos sociais, nos projetos de ensino, nos pequenos grupos, sumiu. Talvez esteja dormindo. É essa a ideia. A ideia é, vamos lá, vamos em frente, vamos caminhar, porque isso se configura numa proteção. Em sétima colocação, uma sétima ideia, é o que se chama de notetel. Notetel é a exortação. Irmãos, a exortação exige-se muito do líder que tem que exortar. Porque exortar não é brigar. Exortar não é falar alto. Exortar não é chamar atenção ao seu ofício. Exortar não é dizer, olha, vou te falar quem é que manda aqui. Exortar não é olhar de cima de uma plataforma para uma pessoa que delinquiu de alguma maneira, apontar o dedo e falar, eis que eu te falo, porque eu sou, porque... Exortar, não é isso. A exortação é um aviso. A exortação é ligar o GPS. A exortação é colocar um Waze na vida das pessoas. A exortação é tomar a pessoa pelo braço e dizer, vem para cá. Irmãos, há uma enorme confusão com isso. Alguns acham que exortação é uma palavra forte, exortação é uma palavra dura, exortação é uma palavra que impacte. Isso não é exortação. Isso pode ter outros nomes, mas alguém pode falar, pode dar uma palavra dura e não ser uma exortação. Porque a exortação implica
em um aviso, em um novo direcionamento. Uma exortação pode ser dada com voz aveludada. Uma exortação duríssima pode ser dada com um tom de voz como quem está conversando, como quem está aconselhando com amor. Então a exortação não tem a ver com a sua forma, a exortação tem a ver com o seu significado. E é isso, a exortação faz parte do oficialato. Guiar é um ato específico da liderança, contudo, muito negligenciado, e que pede por coragem e por sabedoria. Calvino, como líder e no exercício de seu pastorado, sempre procurou encorajar pessoas sobrecarregadas, que não conseguiam encontrar consolo mediante a sua própria aproximação de Deus, a procurarem seu pastor para aconselhamento particular e pessoal. Por isso, nossas igrejas sempre têm um gabinete aberto, nossas secretarias sempre funcionando. Por isso, nossas igrejas sempre têm à disposição para que pessoas possam usufruir do aconselhamento. Normalmente, qualquer bom aconselhamento faz uso da exortação. Mas não a exortação, reforço, não a exortação que tenha ênfase na dureza, na forma, mas uma exortação direcional. Uma exortação que leve aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade a encontrar a solução para o seu problema. Nas palavras de Ferreira, Calvino é pastor zeloso e incansável no seu esforço em favor de suas muitas ovelhas, sofridas e angustiadas por males de toda sorte. Como passou muito tempo, um fato que acontecia em Genebra nos tempos de Calvino era que a cidade de Genebra recebia muitos refugiados. Isso que nós estamos vendo agora, essa forte migração de refugiados em 1500, era demais. Reis perseguiam seus povos por conta de religião e pessoas iam para muitos lugares no mundo. E Genebra era como uma cidade refúgio. Tanto é que Calvino tinha um trabalho com os refugiados. E ao trabalhar com os refugiados, pregava o evangelho, ensinava os caminhos e disciplinava. Assistia à vida daquelas pessoas. Então a exortação era um trabalho muito forte do zelo de Calvino, porque ele sabia quem eram aquelas pessoas, sabia dos seus sofrimentos, das suas angústias, do que elas haviam sido pelo que elas haviam sido perseguidas para chegarem àquele campo de refugiados que era Genebra. Conforme registro de um dos seus colegas pastores em Genebra, os que lhe procuram são recebidos com simpatia, gentileza e sensibilidade. Então, se você quiser saber o que é a exortação, olha para Calvino. Aqui está a forma de exortar de Calvino. Simpatia, gentileza e sensibilidade. Ele os atende e prontamente lhes responde às perguntas, mesmo as mais sérias delas. Sua sabedoria é demonstrada nas entrevistas particulares, tanto quanto nas conversas públicas, onde ele conforta os entristecidos e encoraja os abatidos. É um bom exemplo de exortação. A exortação não tem a ver com sua forma. A exortação tem a ver com a sua eficácia. Para onde se quer guiar, para onde se quer conduzir. E em último lugar, eu trouxe o pastoreio em si, que é o poimaino, poimaino. Se você tiver a palavra aí, abra por favor, 1 de Pedro 5. Veja como é que Jesus tratou isso. Veja como é que para Pedro isso foi entendido. 1 de Pedro, por favor. Abra aí, nós leremos esse texto. Porque isso é o pastoreio, é o serviço, é o cuidado. 1 de Pedro, capítulo 5, os versículos de 1 a 4. 1 de Pedro 5, 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda
coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa é a instrução para os líderes. Tem instrução melhor do que isso, irmãos? Pedro está dizendo, vocês, anciãos, eu, ancião como vocês, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda esperançosos da glória que há de vir, pastoreiem as pessoas. Irmãos, isso vai ao encontro. Eu tenho claro para mim que Pedro lembra do momento em que Jesus olhou para as multidões e as viu aflitas como ovelhas sem pastor. A ideia é a mesma. O poimenós lá de Mateus 9 é o poimenós de 1 de Pedro 5. Trocando em miúdos, é como se Pedro dissesse, eu estive do lado do Supremo Pastor. O Supremo Pastor olhou para as multidões, não se agradou de ver, ao ver a aflição da multidão. E disse, roguemos ao Pai, porque a obra é muito grande e os trabalhadores são poucos. Roguemos ao Senhor para que haja mais pastoreamento. Roguemos ao Senhor para que haja mais gente cuidando da multidão. Essa é a ideia de poimenós, poimaino. O termo aparece 18 vezes no Novo Testamento, 17 delas fazendo referência a Jesus como pastor. O verbo poimaino sempre faz referência à responsabilidade dos presbíteros que exercem seu ministério pastoralmente. Sabe qual é a maior angústia de um presbítero ou de um diácono? Ver a aflição no meio do povo. Esta aflição, ela foi vista por Jesus, está relatado em Mateus 9. E esta aflição só é tratada com o pastoreio. Essa aflição, o estado de dúvida, o estado de medo, o estado de frustração, o estado de perdição, o estado de desfocamento da vida espiritual, pode ser atendido. Esse estado pode ser revisto quando um presbítero, um diácono ou um pastor resolvem exercer o poimaino. Bom, o pastoreio, então, é a última das vozes, dos gritos de liderança cristã de uma igreja confessional. Eu vou refazer aqui os 8 tópicos. Os irmãos nessa manhã elegeram pessoas para isso, para liderar, no sentido de servir, para serem líderes de trabalho. Os irmãos elegeram pessoas para administrar. Suas situações pessoais nunca serão impossíveis para que um oficial da igreja de Santo Amaro possa lhe ajudar. Suas aflições nunca serão obstáculos para que um oficial da igreja presbiteriana de Santo Amaro possa lhe pastorear. Os irmãos escolheram pessoas para cuidar. E a palavra cuidar tem um aspecto de estar atento, estar próximo, estar participando da angústia da pessoa. Um cuidado que tem a ver com a atenção. Os irmãos elegeram pessoas nessa manhã para corrigir. Mas não corrigir como se a correção fosse o principal, por amor à sua vida. Para que a sua vida, lá no final, possa ser uma vida de adorador. Os irmãos elegeram pessoas para o trabalho. Por isso, podem ter certeza, eles serão muito ativos na obra e muito assíduos na obra. Os irmãos escolheram pessoas nessa manhã para que em algum momento da sua vida, quando seus olhos derem uma cochiladinha de fé, ter alguém que olhe para você e diga, ei, vamos lá, vamos em frente, nós temos coisas para fazer.
Nós temos gente por alcançar, nós temos igrejas por plantar, nós temos trabalhos por desenvolver nos nossos bairros. Os irmãos escolheram alguém para quando, em algum momento, seus destinos estiverem sendo para longe da palavra de Deus, receberem uma exortação. Mas a exortação, ao invés de um grito, ei você, que está fazendo aí da tua vida? Mais do que isso, melhor do que isso, é quando a mão circunda o ombro da gente e essa mão traz a gente de volta. Assim os oficiais exortam, à luz de como Calvino exortava. E por fim, os irmãos escolheram pessoas para que eles sejam pastoreadores. Pessoas com a disposição para atendê-los, para acompanhá-los, para pregar a palavra, para ensinar e para assistir. Bom, exegeticamente, pelo menos em termos de etimologia, é isso que significa liderança cristã, a sua tarefa no Novo Testamento. Que Deus nos ajude nisso tudo, para que ao exercermos os oficialatos, seja do pastorado, seja do presbiterato ou da diaconia, nós o possamos fazer com zelo ao Senhor, como um ato de culto, como adoração. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.